Nunca imaginei que a pessoa que chamei de irmã de alma seria justamente quem destruiria minha vida. É assim que começa a história da maior ferida da minha vida. Não foi um estranho, não foi um inimigo declarado, nem sequer alguém de quem eu esperava maldade. Foi ela menos a garota em quem mais confiei, aquela a quem entreguei minhas alegrias e meus segredos, aquela que eu acreditava ser meu espelho no mundo. Desde a adolescência, éramos inseparáveis. Eu me lembro de quando nos conhecemos. Havia algo no olhar dela que me transmitia cumplicidade, como se o destino tivesse decidido nos unir. De imediato passamos a dividir tudo. Nossas conversas atravessavam madrugadas, nossos risos ecoavam em cada canto, e nossas lágrimas eram enxugadas uma pela outra. Eu não a chamava apenas de amiga menos para mim. Ela era minha irmã de coração. Eu sempre fui uma mulher forte diante do mundo, acostumada a erguer a cabeça mesmo nos piores dias. Mas dentro de mim guardava uma sensibilidade profunda. Ela sabia disso, sabia que por trás do meu sorriso firme havia medos que eu raramente revelava. E foi justamente a ela que confiei cada fraqueza. A ela contei meus sonhos mais íntimos, minhas dores mais escondidas, minhas quedas e minhas esperanças. O que me dói até hoje não é apenas o que ela fez, mas a forma como se infiltrou em cada pedaço da minha vida. Ela não era apenas uma amiga, menos ela frequentava minha casa, comia à mesa com minha família, conhecia cada detalhe do meu dia a dia. Eu a defendi quando outros desconfiaram. Eu a escolhi, mesmo quando o mundo parecia não compreendê-la. E, no fundo, acreditava que a lealdade entre nós era algo inquebrável. Como poderia não ser? Eu a coloquei acima de muitas pessoas, acima até de mim mesma em certos momentos. Mas agora, quando fecho os olhos e me recordo de tudo, percebo que havia sinais, pequenos detalhes que, se eu tivesse prestado atenção, talvez tivessem me salvado de uma dor tão cruel. Um olhar enviesado, uma mentira dita com leveza, uma atitude disfarçada de descuido. Se eu tivesse escutado a voz da minha intuição, talvez tivesse percebido antes a escuridão que ela escondia. Só que eu não vi, eu não quis ver, e esse foi o erro que mudou tudo. Porque a verdade, cruel e implacável, é que quem eu acreditava ser minha maior fortaleza estava apenas esperando o momento certo para cravar a faca mais afiada nas minhas costas. Se eu tivesse que descrever a nossa amizade em uma única palavra, eu escolheria aliança, porque era isso que tínhamos, um pacto silencioso de estar sempre juntas, acontecesse o que acontecesse. Houve dias em que eu chorei desesperadamente, acreditando que não aguentaria mais os fardos da vida. E foi ela quem segurou a minha mão, quem me abraçou como se quisesse me colar de volta. Houve também noites em que ela se sentiu perdida, jurando que não encontraria forças para continuar. E eu estive lá menos a apoiando, consolando, prometendo que eu nunca a deixaria sozinha. Nossos segredos mais sombrios eram compartilhados como se fossem pedras preciosas. Eu sabia das dores dela, dos medos que ela escondia por trás do sorriso. Ela sabia dos meus sonhos, dos amores que me marcaram, das inseguranças que eu não confessava a mais ninguém. Era como se cada palavra trocada fosse costurando uma irmandade eterna. Ela conhecia minha casa como se fosse a dela. Entrava sem bater, abria minha geladeira, deitava no meu sofá. Minha mãe a chamava de segunda filha, e meu pai dizia que eu tinha encontrado a irmã, que o destino não me deu de sangue. Até meu namorado a via como parte da família menos. E isso, na época, me enchia de orgulho. Eu acreditava que só os laços verdadeiros alcançavam esse nível de intimidade. Eu não tinha reservas com ela. Se recebia uma notícia boa, ela era a primeira a saber. Se algo me destruía por dentro, ela era o ombro em que eu desabava. Meu diário poderia muito bem estar escrito no coração dela, de tanto que eu confiava. E talvez aí esteja a minha ingenuidade. Eu entreguei minhas chaves, meus sonhos, minha história, sem jamais cogitar que alguém poderia usar isso contra mim. É curioso como o amor, seja de amizade, seja de família ou de romance, às vezes
no cega. Havia momentos em que pequenas atitudes dela me causavam estranheza. Uma palavra atravessada, um olhar demorado demais, um comentário que parecia ter mais veneno do que humor. Mas eu rapidamente afastava essas impressões, como se fossem apenas frutos da minha imaginação. Cansada, lembro de uma vez em que uma colega insinuou que minha amiga não era tão confiável quanto parecia. Eu ri, quase ofendida, e disse: Ela? Nunca. Você não a conhece como eu conheço. Ela daria a vida por mim, assim como eu daria por ela. Hoje, essas palavras ecoam como uma ironia cruel. Naquele tempo, porém, nada era capaz de abalar a muralha de confiança que construí ao redor dela. Eu a via como extensão de mim mesma. Como poderia desconfiar de quem enxergava minhas lágrimas, antes mesmo que caíssem? Se existia uma máscara, ela estava tão bem costurada que eu não enxergava as costuras. Talvez eu não quisesse enxergar, porque admitir que algo estava errado seria o mesmo que admitir que eu estava prestes a perder a pessoa mais importante da minha vida. E foi exatamente esse silêncio da minha intuição que a deixou livre para se aproximar ainda mais. Que, quando a lâmina veio, eu não tive tempo de me defender. Tudo começou de forma tão sutil que, se eu contar agora, muitos diriam que era óbvio, mas na época, eu me recusei a acreditar. Lembro da primeira vez em que senti algo estranho. Eu havia deixado o meu celular em cima da mesa, e quando voltei, percebi que ela o tinha nas mãos. Riu. Disse que só estava olhando a hora, mas a tela ainda mostrava uma conversa aberta. Você confia em mim, não é? Ela brincou, piscando os olhos. Eu sorri. Tentei não dar importância, mas por dentro, algo se moveu, como uma pontada de alerta. Depois disso, os sinais começaram a se repetir. Pequenas mentiras, tão bem ditas que quase me convenciam. Uma vez, ela me disse que não pôde sair porque estava doente, mas dias depois vi uma foto dela em uma festa. Questionei, meio rindo, e ela respondeu: Foi de última hora, não queria te incomodar. Fiquei em silêncio. Engoli a desconfiança e segui em frente. As mensagens escondidas também começaram a me incomodar. Eu percebia quando meu namorado recebia algo no celular e rapidamente apagava. E curiosamente, ela sempre parecia saber de coisas sobre ele antes de mim. Eu tentava juntar as peças, mas a ideia de que poderia haver algo errado entre eles era tão absurda que eu afastava imediatamente. Não, impossível. Eu confio neles. Mesmo assim, meu corpo reagia antes da minha mente. Um aperto no peito, uma angústia estranha quando os via trocando olhares demorados demais. Eu buscava explicações lógicas. Talvez fosse só amizade. Talvez eu estivesse exagerando. Mas à noite, quando me deitava no escuro, minha intuição sussurrava coisas que eu não queria ouvir. Meu coração queria acreditar, mas minha alma já gritava por socorro. Eu repetia para mim mesma que a amizade verdadeira não conhecia limites, que talvez eu fosse apenas insegura. Afinal, não era ela quem tinha estado ao meu lado em tantos momentos difíceis, não era ela quem conhecia meus medos mais profundos, quem me abraçava quando o mundo parecia desmoronar. Como de alguém que tantas vezes se colocou como meu alicerce, e ainda assim, os detalhes me feriam. Uma vez, entre risadas, percebi que ela fez um comentário sobre um segredo que eu havia confiado apenas a ela. Não foi nada muito grave, mas a forma como falou, quase como se testasse minha reação, me deixou gelada. Quando a confrontei, ela disse: Foi só uma brincadeira, não leve tão a sério. E eu acreditei. Ou melhor, quis acreditar. Era como viver em uma corda bamba, entre a confiança e a suspeita. Parte de mim gritava que algo estava errado, mas a outra parte preferia se agarrar à imagem da irmã de alma que eu construíra. Admitir que ela poderia estar me traindo era admitir que minha vida inteira estava prestes a ruir. E por isso, eu fechei os olhos, apertei-os com força, tentando silenciar minha intuição. Mal sabia eu que cada vez que escolhia não ver, eu estava apenas permitindo que a fenda em nossa amizade crescesse, até se tornar uma ferida aberta, impossível de ignorar. O momento da verdade chegou como um raio que parte o céu
em duas metades. Eu jamais esquecerei aquele dia, porque ele mudou quem eu era menos e quem eu pensei que podia confiar. Foi numa tarde qualquer, dessas, em que a vida parece seguir normalmente. Eu estava no trabalho quando uma colega me chamou de canto. Seus olhos carregavam uma mistura de pena e raiva. Você merece saber, ela disse, colocando o celular diante de mim. Na tela, havia mensagens que ardiam como fogo nos meus olhos. Era conversa entre minha melhor amiga e meu namorado. Palavras íntimas, insinuações, promessas escondidas. Eu li e reli cada linha, tentando convencer a mim mesma de que havia algum engano, alguma piada de mau gosto. Mas não. E Ram, dois mundos que eu jamais imaginaria se cruzando dessa forma, unidos atrás de mim, nas minhas costas. Meu coração disparou. A garganta fechou. O chão parecia se abrir sob meus pés. Era como se eu tivesse levado um soco que me arrancou o ar. A cada palavra lida, eu sentia não só a traição amorosa, mas algo ainda mais profundo. A facada de quem eu considerava minha irmã de alma. Naquela noite, chorei até perder a voz. Chorei até não sentir mais o próprio corpo. E eu me dei na cama, mas não consegui dormir. Revivia cada abraço, cada riso, cada confidência, e tudo agora parecia mentira. Como eu vai? Como não percebi que enquanto eu a defendia, enquanto eu a chamava de parte da minha família, ela me arrancava pedaços? Era uma dor que não se limitava ao coração. Era como se minha identidade tivesse sido despedaçada. Eu não era apenas uma namorada traída, eu era uma amiga enganada, uma mulher ridicularizada, uma sonhadora pisoteada, e a ferida não vinha apenas do ato em si, mas da pessoa que o cometeu. Se tivesse sido qualquer outra, eu teria me erguido mais rápido, mas vinda dela, do meu alicerce. E me desmoronei. As noites seguintes foram um inferno. Eu fechava os olhos e os via junto. Lembrava de quando ela me perguntava sobre ele, fingindo interesse pela minha felicidade, enquanto já tramava pelas minhas costas. Lembrava de quando ele dizia que me amava, sem que eu imaginasse que já dividia confidências com a mulher em quem mais confiei. Meu corpo tremia. Eu mal conseguia comer. Os dias viraram cinza, e as horas, intermináveis. Eu evitava encontrar os dois, mas o mundo parecia zombar de mim, trazendo seus rostos para todos os lugares, até os lugares que eu amava passaram a ter gosto de veneno, porque cada canto guardava lembranças nossas. E agora, lembranças deles também. Por muito tempo me senti derrotada, como se o mundo tivesse vencido, como se minha ingenuidade tivesse me condenado a ser a personagem tola de uma tragédia. Eu pensei em desistir de tudo, mas, em meio às lágrimas, algo começou a mudar dentro de mim. Foi no silêncio da madrugada, olhando para o teto com os olhos inchados, que eu senti um fio de raiva nascer. Não uma raiva descontrolada, mas uma chama silenciosa, firme, a mesma chama que acende dentro de quem já perdeu tudo, e justamente, por isso, não tem mais nada a temer. Eles acreditaram que me haviam destruído, mas estavam enganados, porque o que ela não sabia é que eu não sou mulher de cair sem lutar. Nos dias que se seguiram à descoberta, eu me tornei uma sombra de mim mesma. Acordava sem vontade de levantar, sem fome, sem cor. Olhava no espelho e não reconhecia o rosto inchado, os olhos vermelhos, a pele coçada. Era como se a mulher forte e confiante que eu sempre fui tivesse sido apagada, substituída por uma versão quebrada, irreconhecível. A vergonha me consumia como pude ser, tão cega, como pude entregar tanto amor, tanta lealdade, e receber justamente a traição mais cruel. Andava pelas ruas, e sentia como se todos soubessem, como se cada olhar me julgasse. Lá vai a tola, a que confiou demais, a que acreditou em promessas vazias. A solidão era ensurdecedora. Amigos tentavam me consolar, mas eu os afastava. Minha família me abraçava, mas eu não sentia o calor. O peso da humilhação era maior do que qualquer carinho que pudesse me alcançar. Eu não queria piedade. Eu queria respostas. E nas madrugadas intermináveis, quando as lágrimas já não vinham, apenas uma pergunta ecoava na minha mente: como pode alguém destruir quem só lhe deu
amor. Eu tinha estado lá por ela em cada queda. Tinhad, seu nome, acreditado em suas palavras, confiado cegamente em cada gesto. E ela usou minha lealdade como arma, minha confiança como fraqueza. Era como se tivesse rido do meu coração aberto enquanto tramava pelas minhas costas. Foi nesse abismo que algo começou a se transformar dentro de mim. Primeiro um fio de raiva, depois um clarão de indignação, até que finalmente surgiu a certeza: eu não deixaria aquilo terminar assim. Não seria apenas mais uma vítima calada, que recolhe os pedaços e segue em silêncio. Não. Eu me recusava a permitir que ela saísse impune, que continuasse andando por aí, com seu falso sorriso, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, sozinha no meu quarto, fiz uma promessa a mim mesma. Ela sentiria na pele cada dor que me causou. Eu reconstruiria minha força, não para perdoar, mas para a revidar. E quando chegasse o momento, ela entenderia que mexeu com a mulher errada. Aos poucos, comecei a me levantar. Não foi fácil. O coração ainda sangrava, a mente ainda vacilava, mas eu usei a própria dor como combustível. Se antes eu chorava até dormir, agora passava as madrugadas imaginando como expor sua máscara, como mostrar ao mundo quem ela realmente era. Cada lágrima derramada se transformava em uma arma. Cada lembrança dolorosa em uma estratégia. Eu deixei de me perguntar por que ela fez isso comigo e passei a pensar como vou fazer-lhe pagar por cada ferida. Eu sabia que ainda havia um longo caminho até minha vingança, mas já não era a mulher derrotada. Eu estava renascendo menos, mais fria, mais calculista, mais forte. E, dentro de mim, a chama da justiça ardia cada vez mais. Depois de semanas me reconstruindo em silêncio, percebi que chorar já não bastava. Eu precisava agir. Menhadorna seria apenas cicatriz, menos seria arma. A ferida que ela abriu em mim se transformaria no fio da lâmina, que eu usaria para cortá-la em sua própria mentira. Comecei a observar. Não a enfrentei de imediato, não gritei, não a confrontei como talvez esperassem. Pelo contrário, vesti uma máscara de calma. Sorri, fingi que estava melhorando, que o tempo estava me curando. Enquanto isso, por dentro, meu coração gelava e minha mente trabalhava sem descanso. Eu sabia que a força dela estava justamente na imagem que passava, a amiga leal, a moça de confiança, a irmã perfeita. Então minha vingança não seria silenciosa. Eu precisava expô-la, precisava arrancar sua máscara diante de todos, para que cada um visse quem ela realmente era. Comecei juntando provas, mensagens, prints, pequenos detalhes que poderiam parecer insignificantes sozinhos, mas que juntos formavam um retrato monstruoso da sua falsidade. Descobri encontros escondidos, conversas que ela jamais imaginaria que eu teria acesso, mentiras que contava para mim e que logo depois desmentia para outros. Cada detalhe era um pedaço do quebra-cabeça. Mas eu não queria apenas guardar tudo isso para mim. Eu queria que ela sentisse a mesma humilhação que eu senti. Queria que o mundo a visse nua em sua falsidade, sem ter para onde correr. Foi então que planejei meu movimento final, uma ocasião pública, onde todos estariam presentes, família, amigos, até aqueles que a admiravam. Eu faria questão de que a revelação acontecesse diante de todos, porque uma traição em segredo pode ser esquecida, mas uma máscara arrancada em público, essa jamais se reconstrói. Eu me aproximei dela novamente, como se nada tivesse acontecido. Fiz questão de mostrar que nossa amizade estava bem, que eu estava superando tudo, e ela acreditou. A confiança que eu sempre lhe dei cegava até seus próprios olhos. Ela não percebeu que por trás do meu sorriso, cada palavra que eu dizia era uma armadilha cuidadosamente colocada. Cada passo era calculado. Cada palavra era uma armadilha que ela mesma cairia. Passei a incentivá-la a falar mais, a se expor sem perceber. Cada deslize dela era um tesouro para mim. Ela ria, me abraçava, e eu, com o coração em pedaços, respondia à altura, fingindo que ainda éramos inseparáveis. Mal sabia ela que
estava cavando sua própria cova social. Tiolo por tiolo. Havia noites em que eu me perguntava se seria capaz de ir até o fim. Será que valia a pena me sujar com a mesma lama em que ela se afundou? Ou será que, ao tentar destruí-la, eu me destruiria ainda mais? O dilema me corroía, mas logo eu lembrava das lágrimas, da dor, da vergonha, e a resposta vinha clara. Ela não podia escapar. Meus planos tomavam forma. Eu já podia visualizar a cena final. O salão cheio, todos atentos. Ela no centro, sorridente. Até que, em um único instante, sua máscara cairia. E todos veriam a verdade. Mas mesmo com tudo arquitetado, uma dúvida persistia em minha mente. Será que daria certo? Ou tudo poderia explodir contra mim? Eu estava apostando alto. Talvez alto demais. Mas eu já não tinha medo de perder porque, no fundo, eu já tinha perdido tudo. E era justamente isso que me tornava mais perigosa. O dia chegou, o coração batia como um tambor dentro do meu peito. Mas meus passos eram firmes. Eu havia planejado cada detalhe, cada palavra, cada movimento. Nada podia falhar. A ocasião era perfeita. Um jantar organizado por amigos em comum, onde todos os rostos conhecidos estariam presentes. Família, colegas, pessoas que nos viram crescer lado a lado. O palco ideal para a verdade. Ela chegou primeiro, radiante como sempre. Usava aquele sorriso que enganava a todos. O mesmo que tantas vezes me convenceu de que nada havia de errado. Cumprimentou cada pessoa com abraços calorosos, colecionando elogios, como sempre fazia. Eu a observei de longe, com calma. Não havia mais dor no meu peito. Apenas uma estranha serenidade, a calma de quem sabe que a hora da justiça está prestes a soar. Quando o salão já estava cheio, ergui-me. Minha voz, firme, chamou a atenção de todos. Silêncio. Olhares se voltaram para mim, e inclusive para ela, que me encarava com aquele mesmo semblante de falsa inocência. Hoje, quero falar de confiança menos comecei, sentindo cada olhar pesar sobre mim. Quero falar sobre o que significa entregar sua vida, seus segredos e sua alma a alguém. E descobri que tudo não passava de uma mentira. Ela riu nervosa, tentando disfarçar, como se fosse apenas mais uma das minhas crises emocionais. Mas, desta vez, não havia crise. Havia prova, havia verdade. Retirei do bolso meu celular e, com um simples toque, projetei na tela do salão as mensagens. Conversas entre ela e o meu namorado, palavras íntimas, encontros escondidos, frases que queimavam como fogo para quem as lia pela primeira vez. O salão, antes cheio de risos, mergulhou em um silêncio pesado. Ela empalideceu. Tentou, mas a voz não saiu tentou sorrir, mas o rosto a denunciava. Os olhares se voltaram para ela, menos olhares de choque, de nojo, de incredulidade. Pessoas que a tinham em alta estima agora a viam pelo que realmente era. Minha mãe levou a mão à boca, chocada. Meus amigos, aqueles que tantas vezes a acolheram como parte da família, balançavam a cabeça em silêncio, incapazes de acreditar. Meu pai, homem de poucas palavras, apenas me fitou com olhos marejados, e nesse olhar percebi que, finalmente, eu não era mais a tola enganada. Eu era a filha que teve coragem de expor a verdade. Ela tentou se defender. Disse que era brincadeira, que as mensagens eram antigas, que estavam fora de contexto, mas quanto mais falava, mais se enterrava. O salão inteiro via a contradição em suas palavras, via a máscara cair, pedaço por pedaço. Eu, firme, apenas concluí: você tentou me destruir, mas esqueceu de um detalhe essencial. Eu não sou mulher de cair sem lutar. Nesse instante, lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas não eram de tristeza, eram do alívio. Eu não chorava por dor, menos chorava porque, finalmente, estava livre. Não havia mais correntes me prendendo, aquela amizade podre, não havia mais ilusão me cegando. Ela se levantou e saiu às pressas, incapaz de sustentar o peso da própria vergonha, e eu a vi partir sem medo, sem arrependimento. Pela primeira vez, eu a vi como realmente era, pequena, frágil, sem poder algum sobre mim. Os abraços vieram depois, palavras de apoio, olhares de respeito, mas acima de tudo eu senti algo que não esperava. Uma paz imensa, porque minha vingança não tinha sido apenas contra ela,
menos tinha sido também contra a versão de mim mesma que se calava, que aceitava, que confiava cegamente, naquela noite. Quando deitei minha cabeça no travesseiro, não chorei, sorri, porque compreendi que minha vitória não era apenas a exposição dela, mas o meu próprio renascimento. E, antes de adormecer, sussurrei para mim mesma a frase que agora carrego como bandeira. Ela tentou me enterrar, mas esqueceu que eu era semente. Hoje, olhando para trás, percebo que a dor que vivi não foi apenas uma tragédia, menos foi também o nascimento de uma versão mais forte de mim mesma. Aprendi que confiança é valiosa demais para ser entregue sem reservas, e que até o coração mais puro precisa ouvir sua intuição. Eu não sou mais a mulher que acreditava cegamente em promessas. Sou aquela que caiu, sangrou, mas se levantou mais firme do que nunca. A traição que um dia me fez sentir vergonha hoje é a prova da minha coragem. Porque expor a verdade não foi apenas vingança, menos foi libertação. Sei que ainda existem cicatrizes, elas não desaparecem, mas aprendi a enxergá-las não como fraquezas, e sim como medalhas de guerra. Elas me lembram que sobrevivi ao que parecia impossível. E, principalmente, aprendi que ninguém, absolutamente ninguém, pode apagar a luz de uma mulher decidida a se reerguer. E Voca já confiou em alguém que destruiu sua vida? Ou que eu faria se estivesse no meu lugar? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva menos, porque muitas histórias ainda precisam ser contadas.